Josa, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Andréia? Vamos falar um pouquinho sobre o Ótimo. futebol italiano, notadamente sobre uma equipe que é uma das mais importantes, que é a equipe do Milan, né? Que é sempre quando começa uma competição, quando começa o campeonato italiano, sempre o Milan é tido como um dos favoritos para conquistar o Scudetto. Vamos ver como é que está esse Milan, como é que se desenha esse Milan, né? O que o técnico terá à disposição para montar essa equipe. Vamos lá, então, André, vamos ver como é que fica esse Milan. Vamos lá, vamos pedir ajuda para a tecnologia, né? Para a gente poder visualizar melhor, porque aí são nossos amigos conseguem acompanhar um pouquinho melhor o raciocínio. Esse é, no nosso entender, aquele que pode ser o 11 ideal, né? Aquele que é formado pelos jogadores que possivelmente o Pioli, pela experiência da temporada passada, pelos primeiros jogos que têm acontecido pela pré-temporada, a gente pode dizer que sejam jogadores que, em cada uma das posições, possam ser titulares. Né? Mas, Então, André, para começo de conversa, André, eu estou vendo ali que tem o Maignan ali, né? Que sim, é o goleiro que está escolhido ali para ser o titular no lugar do Donnarumma. Então, o Donnarumma deixa, de fato, aí um vácuo aí, de poder e de qualidade aí no arco do Milan, né? Você acha mesmo que o Maignan é esse goleiro que é capaz, dentre aqueles que o Milan tem à disposição para segurar a onda ali no arco, no lugar do Donnarumma? sim, né? Daqueles que têm à disposição, que são esses, né? O Maignan, o Tatarassano, que é o rumeno, que já jogou na Fiorentina, da seleção Romênia, e o Pizzari, que é o jovem goleiro da seleção, inclusive sub-19 da Itália. Sim, eu acredito no Maignan. Eu acho que ele amadureceu suficientemente. Não é Donnarumma. Hoje, Donnarumma é o melhor goleiro da Itália, do mundo, né? Embora ele amargue o banco no PSG e possivelmente isso possa durar ainda um tempo, mas é um goleiro que de fato faz muita diferença. Né? Fez a diferença na Copa do Mundo, na Copa da Europa, e fez a diferença no Milan em vários momentos, mesmo bastante críticos. Né? Mas hoje o Milan não tem isso. Né? O Tatarussano é um goleiro sem nenhuma possibilidade de ser titular, né? É um goleiro justamente aí para tampar eventualmente um buraco. Nem sei se na Copa Itália, talvez na Copa Itália, né? Mas de jeito nenhum, nem na Champions, nem no campeonato italiano vai ter espaço. Né? Então, Mas, André, mas você acha que o Tatarussami pode mesmo ser o substituto para o Maignan quando o Maignan não jogar, por exemplo, na Copa da Itália? Você acha que o Pizzari não tem chance? Não? O Pizzari é um jogador que tem muita bola, né? É um goleiro interessante. Você acha que, em função de ser muito novo, ele não seria cotado mesmo para, por exemplo, para ser o titular numa Copa da Itália, por exemplo? Você acha que ali é o Maignan mesmo e na reserva imediata é o Tatarussano mesmo? É isso? sim, a menos que, como aconteceu quando o Donnarumma quando o Donnarumma fez a sua estreia na Série A com 17 anos, e na época o treinador era o Mihalovic, ele viu, de fato, nesse goleiro um fenômeno. Né? E aí ele não teve nenhuma dúvida. Aí colocou e logo, imediatamente, ele viu, e todo mundo deu razão para ele, que ele estava super certo. E assim, mesmo o Pizzari sendo um bom goleiro, me parece um pouco arriscado. Né? De fato, o Tatarussano não é um goleiro confiável. Né? É um goleiro que se distrai muito, parece que está sempre atrasado nas decisões que ele toma, o lugar para onde se jogar na hora de agarrar a bola, na hora de fazer a remessa, na hora de ser rápido em tentar fazer um contra-ataque. Sempre muito, muito, muito complicado o Tatarussano. Mas aí que está. Quando você faz a escolha de ter, né, não fazer investimento para um segundo goleiro, você está sujeito um pouco à questão da sorte. Porque se amanhã tiver algum problema físico, aí vai ser entre esses dois. E aí, provavelmente, se o Plizzari, se o Tatarussano começar a fazer muita besteira, pode ter que ter a possibilidade de entrar. Mas, de qualquer forma, vai deixar de dar aquela segurança que o Maignan, que já tem muita experiência, ganhou o campeonato francês no ano passado com o Lille, é um goleiro muito fisicamente, tem uma estrutura interessante, mas é muito tem um aspecto muito de bravo, de quem manda mesmo na defesa.
e o cara que, de fato, tem pulso, né? Então, se, e tomara que não aconteça, o Milan tiver algum problema com o seu goleiro principal, isso vai ser um problema muito sério, Josa. Ok, eu lembro que o Manier ele foi um dos grandes responsáveis pelo título da equipe francesa. De fato, não era um jogador qualquer, fazia muita diferença mesmo. No título improvável, né? Ninguém imaginava Exato. que aquela equipe conseguia. É impressionante, né? Ninguém imaginava, com tantos investimentos no PSG. Aliás, o Lille começa muito bem a temporada, mas ele não sinaliza durante muito tempo que ele poderia conseguir o título. Né? Inclusive, os dirigentes fizeram ali todo um trabalho ali, quase que remontagem de equipe. É como se eles não contassem com aquilo, né? Não imaginassem, e muito longe disso, que poderiam conseguir o título. Acabaram conseguindo. Coisas que só futebol explica, e o goleiro foi um dos grandes responsáveis, sim, por aquela conquista. Agora, vamos para a primeira linha. Você está falando aqui dos goleiros, e como é que seria essa primeira linha para defender o arco desse arqueiro milanês? Olha, eu acho que da esquerda para a direita, Hernandes, Tomori e Cayer são absolutamente titulares e aqui não se discute, né? O Tomori tem tido uma atuação impecável em todos os jogos na temporada passada em que ele atuou. O Cayer, que não é um zagueiro que se acostumou onde ele foi a jogar numa zaga de 3, ele atua muito bem quando a linha é de 4, e aí também tem se mostrado muito firme. A única dúvida pode ser entre Fiorense e Calabria, né? Está jogando agora o Calabria, o Fiorense acabou de chegar. O Fiorense, que jogou ontem pela seleção italiana contra a Bulgária, foi mal. Fui talvez o pior em campo. Fui mal, realmente fui um pouco uma decepção. Então, a seleção inteira com decepção. Foi Né? uma decepção. Foi muito decepcionante. Foi frustrante, né? A surra, quando as pessoas esperam que ela vai fazer algo de muito diferente. Opa, conseguiu algo importante, mostrou sua cara ali na Copa Europa, tal, na Copa da Europa, de seleções, realmente mostrou que está no momento novo. Aí, né, nas eliminatórias, pega a Bulgária, que é um time ridículo em muitos aspectos, né? E não consegue vencer dentro de casa. Foi realmente muito frustrante, mas o Fiorense você está pontuando como um dos piores em campo, é isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele não cobriu direito, ele foi meio responsável do gol do empate da Bulgária. Enfim, eu acredito que o Fiorense não esteja numa boa fase, então o Calabria, para mim, pode ser que seja titular. Eu coloquei aqui nessa linha de 4, digamos, como titular, na outra eu coloquei o Calabria, justamente por essa indefinição que o Pioli vai ter que decidir. Né? O Calabria tem jogado bem. Eu não gosto muito do Calabria, não acho ele que seja um top player, né? Mas é um jogador que tem entregado muito, ganhou a faixa de capitão, que não é pouco, né, em um clube de tanta tradição como o Milan. E agora, uma coisa muito interessante que eu acho, e que os amigos que vieram, ou que vão ver o vídeo sobre a Inter de Milão, vão lembrar que eu fiz um apontamento aí sobre a fraqueza das substituições da zaga da Inter. Primeiro que a Inter joga com 3 zagueiros, então você tem que ter uma patrulha mais bem organizada e numericamente maior para poder, eventualmente, fazer frente a ausências devido às suspensões ou a lesões. Mas o Milan não corre esse perigo, né? No lugar, por exemplo, do Tomori, temos o Romagnoli, ótimo jogador, da seleção italiana também. O Kalulu, que também atua tanto na lateral direita como também no centro-direita, né? Ótimo para substituir o Cayer ou, eventualmente, o Calabria. E temos também o Gabbia, mas, sobretudo, o Baloturé, né? Também muito bom, muito interessante, jogador que atua tanto no miolo da zaga como na parte lateral. Então, no lado do Hernandes, né, nós temos a possibilidade de Conte, né, que é um jogador, de qualquer forma, que não está muito dentro dos planos do Milan, mas é um jogador, de qualquer forma, que eventualmente, em uma situação de emergência, pode estar substituindo aí o jogador. Josa. Ok, e bom, essa primeira linha aí eu acho que ela é interessante, sobretudo por causa dos 3 jogadores um pouco mais à esquerda. Me parece uma linha, uma defesa realmente segura, mas a defesa geralmente ela precisa, sobretudo no futebol moderno, precisa. Hoje a gente pensa a defesa numa equipe de futebol
não propriamente pela primeira linha, mas mais a partir, acho que o futebol moderno, os técnicos mais modernos sempre se atentam a isso, a partir do que é o sistema defensivo. O sistema defensivo, embora todo mundo tenha que marcar, tem que contribuir, mas os volantes também são importantes, não somente importantes para o sistema defensivo, mas também para, às vezes, até para a criação do jogo. E às vezes também criando o jogo, né? Esses próprios volantes também conseguem ajudar a equipe a ter um sistema defensivo bom, porque a equipe acaba sofrendo menos ataque, né, investidas do adversário, e as coisas funcionam bem também do ponto de vista defensivo. Quais são os volantes aí que a gente pode ter nessa equipe do Milan? Olha, acho que nesse momento, embora eles não estejam jogando, nesses primeiros 2 jogos não estiveram jogando, o Kessie fez uma temporada passada tão espetacular que, embora ele ainda não tenha renovado o seu contrato, que possa ter aqueles probleminhas, ou problemões, né, que já tiveram com o Calhanoglu, que já tiveram com Donnarumma, mas o Kessie, de fato, é titular absoluto dessa posição, né? E aí tem o Benacer, mas também tem o Krunic. Hoje estão jogando o Tonali e o Krunic. Por quê? Porque o Kessie ainda está se recuperando de uma lesão, o Benacer não está 100%, então temos aí, de qualquer forma, 4 volantes com Bakayoko à disposição e o Castilheiro, que é meio que faz tudo nessa região, gosta de jogar mais avançado, gosta de jogar mais caindo mais pela direita, mas se a gente considerar, né, Benacer, Tonali, Krunic, Kessie, Bakayoko, temos 5 volantes que o Pioli pode estar administrando a segunda do momento do jogo também, do tipo de jogo, né? Então tem o Tonali, que gosta bastante de ficar mais encostado na linha de 4 da zaga, para fazer o jogo começar assim como o Bakayoko, por exemplo, enquanto o Benacer e o Krunic são mais voltados para uma interdição, mas também para ser muito rápidos na troca, no contra-ataque, por exemplo. E temos aí uma linha aqui bastante segura, com muitas trocas à disposição. Isso deixa, acredito, o torcedor do Milan bastante satisfeito. E, de fato, né, hoje está jogando Tonali e Krunic, primeiros 2 jogos, não foram jogos muito fáceis, né, ao contrário de outras equipes que tiveram jogos muito fáceis. O Milan jogou contra a Sampdoria e jogou contra o Cagliari, que são times que estão, com certeza, vão atrapalhar muitas equipes, né? Porque tem um jogo interessante. E jogaram o Tonali e o Krunic muito bem. Aliás, o Tonali foi, no jogo contra o Cagliari, talvez o melhor em campo do Milan, mostrando, de fato, ele é muito novo, ele joga, inclusive, na seleção, mas joga no Sub-20, né? Porque ele no Sub-21, né? Porque ele tem 21 anos, e é, de fato, um jogador muito interessante, Josa. Ok. E como é que fica, então, a criação, né? A gente está falando de 2 volantes aí que tem uma ótima contribuição para o jogo, mas são volantes que têm um trabalho ali defensivo bacana, mas é a partir daí. O que a gente vê na equipe? Eu estou vendo aqui que tem uma formação com o Brahim Dias mais centralizado, né? O Salemakers. Salemakers. Sempre tive dificuldade para pronunciar o nome desse moço. E o Leão é mesmo esse jogador para atuar no lado? A gente tem opções. Como é que fica esse meio de campo, esse meio aí, André? Isso também, digamos, aqui estamos vendo os nomes, né, que estão disponíveis para esse lugar do campo. Vamos considerar também o Castilheiro, né, que atua, né, nessa situação. Dá para colocar nas duas situações. Até no lugar do Brahim. Exato. O Castilheiro justamente pode ser um 10, né, digamos, um jogador que joga atrás da ponta central, mas pode ser no lugar do Salemaker, embora, repito, não esteja nos seus melhores momentos. Estava para ser negociado com a Espanha, no Getafe, na última hora essa negociação não foi à frente. Então, de fato, o Pioli vai contar com essa linha, sendo que o Leão, à esquerda, o Leão é extremamente interessante, é um jogador que tem muita qualidade, muito talento, mas ele tem momentos assim que ele some do jogo, né? E o Pioli sabe muito bem disso. Pode ser um pouco pela idade dele, pela característica dele, ele parece assim, mas quando ele de fato quer e consegue fazer aquelas arrancadas, tem velocidade, tem explosividade, tem visão de jogo e tem dribbling, então é um jogador de fato muito, muito, com tantíssimas qualidades, né? Mas no lugar dele pode ser o Rebic, né? O Rebic, que é um jogador da Croácia, que teve um problema muito sério, porque na última participação da Copa da Europa, depois da eliminação da Croácia,
ele, não digo que xingou, não chegou a xingar, mas nas redes sociais dele ele falou que estava tudo errado, né? Que o treinador errou, que todo mundo errou. Então, ele foi, inclusive, punido, né? Ele não vai ser convocado durante um tempo para a seleção. E ele caiu, segundo os jornalistas que seguem o Milan, em um estado meio de um pouco de depressão com isso, né? Acho que ele ficou muito nervoso pela eliminação e acabou se prejudicando mais ainda, né? Mas o Rebic é um jogador interessante, é um jogador que tem força. Ao contrário do Leão, que é mais longilíneo, tem mais ginga, o Rebic tem mais força, é mais tanque, né? E ele tem uma progressão, tem um arranque que é muito interessante. Então, nesse lado, os dois jogam muito bem. Como detalhe, que o Rebic também pode ser colocado como 9, né? Ele tem essa característica. Tanto que, Josa, notícia de hoje, o Giroud, ele tem Covid. Ele foi diagnosticado com Covid hoje. No mínimo são 10 dias afastado, fora o tempo de recuperação, né? E desde que depois de 10 dias ele teste negativo. Então, o Ibrahimovic, que está se recuperando de uma operação, de uma cirurgia no joelho, está já em campo, está já treinando, mas ficou parado muitos meses. Então, possivelmente, no próximo jogo da temporada, o Milan vai ter que colocar o Rebic aqui, onde agora tem o Ibrahimovic. Aí o Leão fica na posição. E aí vamos para os outros dois lugares. O Brahim Dias, né, que é um jogador com muito talento, que já tinha mostrado no final da temporada passada que era um jogador muito interessante. Renovaram o empréstimo do jogador e agora ele é de fato o titular dessa posição, né? Quem poderia ameaçar a posição dele, né? O Júnior Messias, o brasileiro, né? Com a história muito bonita. Todos os jornais, todas as televisões, todas as rádios que cobrem o futebol italiano falaram dessa história. Esse jogador que começou da 4ª categoria e trabalhava e jogava futebol, trabalhava como entregador e, afinal, né, ele estava no Crotone, fez uma boa temporada, embora o Crotone tenha sido rebaixado, e o Milan comprou ele do Crotone e possivelmente é um jogador que possa fazer a diferença, né? Ele explodiu tarde, ele se revelou tarde, né? Já tem 30 anos, mas é um jogador que ainda está bastante fresco, né? Então, esse é, por exemplo, outra possibilidade, por exemplo, do Júnior Messias ser o substituto natural do Brahim Dias, assim como, por exemplo, o Pellegrini pode ser o substituto, ou o Castillejo, do Saelemaekers. Talvez nessa ponta direita seja, de todo o orgânico, o anel mais fraquinho, porque o Saelemaekers, que é ótimo jogador, mas se ele tiver algum probleminha, aí já no ponta direita, tirando o Castillejo, pode ter alguns problemas aí o Pioli, porque nem aí nesse caso eu acho que o Messias cobriria muito bem, porque ele vai pela direita e depois corta pela esquerda. Aliás, acho que vai mais nesse aspecto. Mas, segundo o próprio treinador, segundo a diretoria, o Messias foi comprado para estar no lugar do Calhanoglu, né, que está na Inter e que seria a reserva imediata do Ibrahim Dias. Essa é minha, pelo menos, meu pensamento, minha ideia que eu tenho sobre esses jogadores, essa linha de ataque, Josa. Eu acho bacana, eu acho interessante, é muito curioso como foi a vida, a carreira do Júnior Messias. De repente ele chega no Milan, que é um grande clube de futebol mundial. Se ele consegue fazer uma temporada bem, se ele se encaixar nessa equipe, ganhar titularidade e aí fazer uma boa temporada, esse cara pode parar na seleção brasileira. Olha que história impressionante desse jogador, né, que foi entregador, né, como você disse. É muito interessante. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. Eu vejo esse Inter com condição, sim. Eu acho que o banco oferece boas opções, talvez ali no setor direito, nem tanto como em outros setores, mas eu acho que o banco de reservas oferece, sim, boas opções. Eu vejo essa Inter em condição de fazer uma temporada interessante, sim. Precisa jogar bola agora, né? Precisa jogar bola. E me impressiona também o fato, André, aí mudando um pouco de assunto, mas ficando já no assunto, de como esses jogadores do futebol profissional do futebol, pega a Covid. É uma coisa assim que, pensando, o que esses caras fazem no dia a dia deles, para onde eles vão, porque se são profissionais, ele usa o corpo para trabalhar. Então, mais do que qualquer outra pessoa, deveria tomar cuidado, porque não é só a recuperação dele, ele se recupera, ele fica afastado, quando ele volta, ele talvez não volte no mesmo nível físico, perde padrão de jogo também, pode perder um monte de coisa. Então, o profissional precisa se atentar um pouco mais a esses cuidados. Isso ocorre aqui no Brasil, ocorre em outros países da América do Sul, ocorre em todos os lugares do mundo.
e como aconteceu agora com o Giroud. Então, é algo que eu sempre fico pensando, se de repente não está faltando um pouco de profissionalismo do atleta também, porque ele precisa se cuidar muito em relação a isso. Bom, André, eu acho que essa equipe é, sim, a mais interessante. Você está colocando ali A uma possibilidade outra... do Giroud jogar no lugar do Ibrahimovic, que estava já acontecendo agora, com o Rebic no lugar aquilo que, enfim, a gente falou, o Rebic no lugar do Leão, joga praticamente no mesmo lugar, e o Messias, que, porém, eu acho que o Messias pode estar à esquerda, no centro e à direita. É até fazer o falso 9, né? Pode ser uma revelação, pode ser uma coisa interessante. É muito interessante, porque é um jogador que oferece também opções, né? É um jogador que cresceu, demorou para aparecer, acho que demorou até em função do contexto mesmo, começar numa equipe de quarta, ter um outro trabalho, tudo isso também dificulta para que o jogador consiga estar no melhor da sua forma. Ele vai se constituindo como jogador pouco a pouco, e hoje ele oferece várias possibilidades aí para a equipe do Milan. Eu acho que esse jogador pode sim dar certo no Milan, e olha, se der certo, é um meio caminho andado para chegar até mesmo à seleção brasileira, que seria fantástico para a história do Júnior Messias. É isso, André. Valeu, Josa. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.